Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Novamente aqui com vocês, Anísia ontem, para prosseguirmos falando sobre aquilo que está escrito logo no primeiro livro da Gênese Bíblica e que nos traz assim informações interessantíssimas que se alinham aos documentos antigos da Mesopotâmia, mais focadamente no, na Suméria. Então, estavam percebendo que o planeta estava tendo comportamentos diferentes, ou seja, o núcleo da Terra estava agindo de uma forma assustadora. Então, isso não demorou assim 10 anos, 15 anos, foram muitos anos. Eu calculo assim entre 10.600 para frente, que começaram a observar esse comportamento esquisito. E eles sabiam que era o prenúncio de alguma coisa. Essa coisa que nós vamos conhecer aqui na Bíblia, em tantos outros escritos, em vários lugares do mundo. Vamos dizer assim, os índios do Brasil, os mais antigos, falavam sobre uma grande inundação. Os nativos da América Central falavam da inundação. Textos africanos falam da inundação, chineses falam da inundação. Então houve realmente algo ligado a esse fenômeno que muitos apregoam como se fosse um castigo de Deus. Eu vou prosseguir aqui então falando conforme esses documentos onde eu pesquiso, como eu já falei para vocês, paralelamente com o Antigo Testamento. Quando a Terra começou a tremer, não eram terremotos ou forças externas, não era isso. Porque muitas pessoas acham que quando a Terra começa a tremer é um terremoto, mas eram forças externas que atuavam sobre a Terra e abalaram o nosso planeta desde as suas entranhas. Então o planeta estava vivenciando algo que nunca antes havia acontecido, pelo menos com os seres humanos presencialmente nesse planeta. Então, o que aconteceu? Aí nós vamos desmistificar algumas coisas, como que o dilúvio foi um castigo pelo mau comportamento ou pela má índole do ser humano. Então, nós vamos perceber que existem muitas coisas que nós aprendemos de uma forma literal, embora tenha caído aí dentro da nosso, vamos dizer assim, inconsciente, como uma fábula, mas ele aconteceu. A proximidade desse planeta que hoje está sendo detectado, e só para abrir um parênteses aqui, no Chile tem um observatório muito potente, e esse observatório, ele está sendo, como eu diria assim, ele está sendo atualizado para acompanhar o movimento de segundo os cientistas já chamam de planeta, que tem uma órbita muito distante da nossa, a nossa Terra quase esbarra no Sol, mas que faz uma órbita muito além de Plutão. E eles estão achando que seria um planeta que sempre fez parte da constelação do sistema solar e que pode realmente, de repente, novamente passar por perto de nós. Mas isso ainda não é nada notificado, mas nós vamos aguardar. Então, nesse período, a proximidade desse planeta que nós chamamos de Nibiru era fascinante. Então, eles olhavam com seus observatórios, eu estou falando os líderes, né, os nossos colonizadores. Então, eles olhavam o planeta deles
e a impressão que se tinha é que era uma estrela resplandecente. E ela era muito bonita, mas eles sabiam que era o planeta da casa, planeta de onde eles eram oriundos. E quando ele vai passando por perto do nosso planeta, ele cria então eu digo assim, um processo que abala, porque ele é muito magnético, então ele abalou demais o planeta Terra. E depois, quando ele dá essa passagem, o que acontece? A Terra fica escura, então ela escureceu. Ela escureceu e logo depois que ela escureceu, começou muitos trovões no planeta todo, não era só naquela região. Lembrando que eles já estavam em seus veículos espaciais, observando o que acarretaria toda essa movimentação. O Tu, ele era neto de Enlil. Então ele ficou encarregado de dar sinal um pouquinho antes do evento, para ele dar sinal para que todos se evadissem da Terra. Então quando ele dá o sinal, é um sinal sincronizado, então todos saem ao mesmo tempo. E Noé, que já tinha sido avisado através de Enki, ele já tinha falado com as paredes e Noé percebeu, lembrando que Noé é filho biológico de Enki, então ele foi aconselhado por aquele ser chamado Gaozu, que era para ele salvar a humanidade através desse filho Noé. E Noé, ele tinha um meio-irmão chamado Ninagal. Ninagal, ele era engenheiro de voo, engenheiro também na construção de naves espaciais. E ele estava junto com Noé, então Noé estava com esse irmão, então ele sobe no submergível, ele e a sua família, e aí tudo começou, né, pela parte sul do planeta. Então, foi exatamente na Antártica que tudo começou a fazer aquela ebulição e a água começa então a criar um volume muito grande. Eu acredito que tenha sido por algum motivo o derretimento das calotas de uma forma muito, muito gigantesca. E aí, numa torrente monstruosa, essa torrente de água vai abraçar todos os pontos do planeta. E nenhuma pessoa, nesse momento, era poupada, porque a força era extremamente gigantesca. Então, não tinha como sobreviver ninguém diante desse fenômeno natural. Ela atingia montanhas conhecidas, que eram mais altas. Só foram poupadas as montanhas bem elevadas. E lá existiam pessoas. Então, houve sobrevivente além de Noé. Os Anunnaki circundavam, né? Eles ficavam, então, orbitando em volta da Terra, vendo a extinção de um mundo do Criador. Peço desculpa, mas eu estou um pouco afônica por conta de uma faringite ou laringite. Ninmah, quando ela viu tudo aquilo acontecendo, ela chorava, ela gritava como uma mulher com dores de parto, porque ela tinha toda uma afeição pela humanidade, afinal de contas, inclusive, ela gestou a Dapa. Então, o homem civilizado tinha sido gestado por ela. Então, ela tinha um amor materno pela humanidade. E ela chorava muito, 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 sofria. E Nana também se lamentava, chorava, porque os lugares onde ela conhecia e que ela aprendeu
a amar, ela via que era uma massa de lama se formando. Primeiro vem, então, uma avalanche de água pela agitação da Antártica, como eu já falei, que deslocou as imensas paredes de gelo, destruindo uma boa parte da Terra. Depois veio as trombas d'água. Então, como eu falei, no sul veio o derretimento, o deslocamento dessas placas de gelo, e já destruiu uma boa parte da Terra. E depois, como se não bastasse, vem a água do céu. Então, a água veio por baixo e por cima. E não sobrou, não poupou nada. E durante 40 dias e 40 noites, terreno nossos, né? Na nossa contagem, a água caiu tanto de cima para baixo, né? Subiu de cima para baixo e caiu de baixo para cima. E depois, então, de 40 dias, foi caindo o nível das águas lentamente. E isso nós vamos ver que quando a chuva passa, e aí Noé, ele, obedecendo o comando, ele vai e abre uma fresta lá, ou vai, sei lá, na escotilha, e ele vê que realmente tinha sol. Então ele falou, então a chuva cessou. Isso está registrado assim no Gênesis 6:13. E Deus disse a Noé, não, antes disso, né? Porque nós temos uma ideia, que ainda, como eu falei, ela é equivocada, que Deus disse, eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa do ser humano. E eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipreste, dividindo ela em compartimento, tal, revestindo por dentro e por fora, e deu todas as medidas, ou seja, deu a planta que Gaozu tinha dado para ele, né? E aí ele diz que era para ele fazer realmente essa escotilha, para que ele olhasse. Então, depois que a chuva cessou, ele vai, 40 dias depois, né? Ele abre a escotilha e ele vê o raio de sol e ele também sente uma suave brisa. Então, ele tem certeza que tinha cessado a chuva, mas ele percebeu que era um silêncio sepulcral. Então ele sabia que nada tinha sobrevivido. Todos eles da arca sabia que nada tinha sobrevivido. E tudo que foi varrido da face da terra, então isso, né? Nada sobrou, exceto nós. Então ele dá essa notícia: só nós sobrevivemos. E ainda não há lugar aonde se possa colocar o pé. Ou seja, eles tinham que ficar ali ainda algum tempo. Então, Ninagal, que era o seu irmão, que era engenheiro de voo e também de construção de veículos espaciais, aqui no caso, veículo submarino, ele dirigiu-se, então ele falou, ele estava dirigindo, era ele que era o comandante. Então ele dirigiu-se para os Picos Gêmeos, que se chamava Picos Gêmeos do Arata. E hoje nós falamos que é Ararat, mas lá dentro dos documentos se chama Picos Gêmeos do Arata. Então, quando Ninagal foi para lá, ele soltou aves para que procurassem terra, né, na terra firme, algum tipo de vegetação. Então ele primeiro deixou sair uma andorinha. A andorinha voltou sem nada. Depois o corvo. E aí também voltou sem nenhum sinal. E por fim ele solta uma pomba. E a pomba então voltou com um ramo no bico. E a embarcação ainda ficou alguns dias flutuando para depois
pisar, né, ou pousar ali naquela rocha, até ter condições, né? E, e aí Noé e sua família, eles saem do abrigo e ele fala para os filhos, para a mulher, para as noras, que agradecessem ao Senhor Enki. Então ele queria agradecer. Então ele fez lá um altar como os hebreus, eles vão, vamos dizer assim, continuar com essa construção de altar de pedra. E também era comum em toda Canaã, em toda a Palestina, esses altares de pedra. Mas aqui no caso, ele fez esse altar de pedra especificamente para o seu pai, o deus Enki. E ele então queimou incensos aromáticos, e além de que ofereceu um boi, um cabrito, e um boi, um cabrito e uma ovelha em holocausto ou em sacrifício a esse Deus. Então ele estava ali fazendo essa. A ovelha tinha que ser sem mancha, né? E aí ele estava fazendo, ele e a família fazendo toda vamos dizer assim, rendendo graças a esse Deus. E Enlil também notou que o monte, ou seja, aonde era mais possível pousar a sua nave, também seria no Arrata. Só que ele vai e pousa no outro pico. Então, eram picos gêmeos, então Noé pousou em um e Enlil pousou em outro, juntamente com Enki. Então, eles ficaram ali, se abraçaram, porque cada um desceu do seu veículo, se abraçaram, enfim, né? Foi um reencontro depois de uma grande tragédia. E eles queriam também juntos avaliar a situação. E o Enlil, quando ele tá ali, ele tá abraçando o irmão, conversando, olhando tudo, aí ele olha pro outro lado lá e ele vê. Ele falou: o que é aquilo? Tô vendo, tô sentindo cheiro de incenso, tô vendo fumaça, tô sentindo cheiro de carne. O que é aquilo? Sobreviveu alguém ao dilúvio? E aí ele tem que não quis ali naquele momento falar, é verdade. Ele falou, então vamos ver. Então os dois se dirigem para o outro pico. Quando eles estão chegando lá no outro pico do Arrata, eles pairaram, não desceram, pairaram e viram a embarcação de Noé. E aí eles foram e também aterrissaram ali bem perto, e Enlil viu, né, que entre os sobreviventes estava Ninagal, que era filho de Enki, e ele entendeu tudo. Ele soube tudo o que aconteceu, foi uma operação. E Enki ficou muito bravo, ele ficou muito furioso, então ele agarra o irmão dele, sabe, para esganar mesmo, porque ele ficou muito bravo. Afinal de contas, havia tido um juramento e ninguém podia romper com esse juramento. E ele vai e rompe o juramento. E a prova estava ali na frente dos dois. E aí, o Enki, quando viu que o irmão realmente estava prestes a esganar ele, ele falou, calma, deixa eu te explicar. Na verdade, ele é meu filho. O sobrevivente é meu filho. E aí, ele não é um simples mortal, ele não é um homem comum terreno. Ele é meu filho. E aí, Enlil falou, era armação sua. Aí ele falou, eu não rompi o juramento. Eu cumpri certinho. Eu falei com as paredes, eu não falei com o meu filho, que é o Noé. Eu falei apenas com as paredes. Aí Enlil ficou achando ele estranho. Ele falou, me explica como que você não rompeu o juramento e nós estamos aqui diante dos sobreviventes. E daí ele conta então sobre Gaozu, conta sobre a tabuleta, conta, né, que essa foi uma instrução
que veio de cima e não foi dele. Ele simplesmente só cumpriu aquilo que foi dito para ele fazer. Aí na sequência, quando ainda isso tudo estava acontecendo, chega Ninurta e Ninmá, que se aproximaram também, né? E viram que o homem civilizado havia sobrevivido. Falando, então, que eles falaram, né? A Ninmá falou, o Ninurta falou que se houve sobrevivente foi porque a vontade do Criador de tudo, que está acima do Deus que nós temos aqui descrito, assim desejou a sobrevivência da humanidade da Terra. E Ninmá, quando o pai dela veio a primeira vez, o deus Anu, ela ganhou um colar de cristal do pai. E ela tinha, assim, um amor por aquela lembrança que o pai tinha dado a ela. Então, ela segura o colar de cristal, que era, vamos dizer assim, a aliança que ela tinha com o próprio Anu, e ela diz: juro que nunca mais se repetirá a aniquilação da humanidade terrestre. Nunca mais. E aí, nesse momento, Enlil já estava mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, e ele já, então, sabia que Noé não era, vamos dizer assim, um semideus, e que também era do sangue dele. Então ele pega as mãos de Noé e de Anzara. Anzara é a esposa dele. Como eu falei, no Antigo Testamento não consta o nome de Anzara, mulher de Noé. Esse nome, ele é um relato das tabuletas sumérias. Então ele abençoou os dois. Então ele pega a mão dos dois e abençoa. Então ele diz: frutifiquem e multipliquem, povoem a terra, e assim acabarão os tempos de antigamente. Então essa foi a palavra que Enlil abençoou a família de Noé. No livro da Gênesis, esse pedaço está registrado assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu um sacrifício ao Senhor. E aqui, vamos entender, ele estava oferecendo ao Deus Enki. Então não foi para o Senhor, como muita gente acredita que foi para o Criador, para o nosso Pai Celestial, para o nosso Criador. Aí ele estava mais calmo, né? Então ele diz, né? Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Então ele não fez, Enlil não fez. O Criador não fez isso. Isso foi um acidente natural. Foi uma catástrofe natural. E quando ele diz aqui que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, ele não está falando que é desde criança. É desde o seu, quando a sua inteligência foi colocada num patamar maior que a maturidade emocional, psicológica e espiritual. Então foi isso que aconteceu. E assim, então, as águas foram baixando, foram cedendo também sobre a face da terra. Como eu falei, as partes mais altas também foram poupadas. Não sofreram danos como a grande maioria. Então, alguma parte da terra, eu até fui olhar quais são os lugares mais altos. O Nepal é imenso ali naquela região, tem picos enormes, mas provavelmente ele é o quinto mais alto, então tem mais 4 que são mais elevados ainda. E os Anunnakis, então, em suas naves, começaram a fazer toda a inspeção em toda a Terra para ver o que realmente havia acontecido, né?
tudo o que existia antes do dilúvio, que eram as cidades que eles tinham fundado. Então, a principal cidade era Eridu, Nibruki, Churupaque e Sipar. Eles sumiram do mapa, não tinha mais. Então, desapareceu. Mas as montanhas de Cedro, que é o Líbano, onde havia uma grande plataforma de pedra, permanecia firme. E ali era o lugar de aterrissagem. E aí eles foram descendo, os primeiros que foram descendo já foram fazendo a remoção de todos os entulhos, de todas as árvores, tudo aquilo, para que os outros também conseguissem descer. Então, assim, eles desceram ali, nessas plataformas, que ainda hoje estão lá. Estão lá. São blocos monolíticos enormes, assim, impressionantemente inteiriços e imensos. Não dá para achar que aquilo foi construído por, vamos dizer, por trabalho escravo ou a tecnologia que o homem naquele período não teria de jeito nenhum. Porque eu estou falando aqui de uma época entre 13 mil anos a 11 mil anos antes da Era Comum. Então, se colocar tudo assim numa linha só, vamos colocar em 13 mil anos passados, mais 2 mil anos da nossa era, então somos 15 mil anos. E eles estão lá ainda, intactos. E aí eles avisaram Marduk e Nanar, que estavam fora da Terra, lembrando que Marduk estava em Marte, que eles chamavam de Lamu, e Nanar estava na Lua. Então, eles voltaram para a Terra e aí perguntaram para eles, numa assembleia que foi feita ou convocada por Enlil. Então, eles foram dar o relatório que tinha acontecido em Marte. Aí ele disse que a atmosfera de Marte não existia mais. Então, até esse período, Marte tinha uma atmosfera que possibilitava a vida por lá, mas não tinha mais. Acabou. Então, lá em Marte já tinha, já estava como é agora. E a Lua também tinha perdido a sua capacidade, que já era bem menor que a de Marte, né? Vamos dizer assim, de viver lá. Não podia viver, mas podia passar algumas horas e depois voltar, porque ela era meio tóxica. Só que ela tinha perdido completamente, então a Lua ficou sem nenhuma gravidade. E aí, nessa reunião, Enlil diz assim: sobrevivemos ao dilúvio, mas a Terra está devastada. Avaliemos a situação dos nossos vizinhos, que eram esses dois planetas aí, ficaram vendo, né, que realmente tudo ia ter que acontecer ou recomeçar apenas aqui na Terra. E aí, então, ele fala, né, isso tá na Gênesis 9:1, ele vai falar novamente. Abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e encham a terra. Então, aí começaram tudo praticamente do zero. Mas só para dar assim um spoiler do próximo vídeo, eles vão procurar se vamos dizer assim, os veios de ouro, se eles também tinham sido muito danificados. E não. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar e vamos entender como que a Terra, de repente, foi povoada através da família de Noé. Então, eu aguardo vocês, peço que vocês deixem o like, apertem o sininho, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. Um grande beijo, até mais.